Bom dia, meus queridos, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou gravar para vocês uma revisão do simulado de redação. Por que eu estou fazendo isso? Porque é a última chance de vocês. Esse é o último simulado de redação do ano letivo, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou esse ano, a gente conseguiu chegar até aqui. Então, essa é a última chance que vocês têm de fazer o simulado de redação de M2. Então, por isso eu resolvi gravar de novo uma revisão para vocês e deixar para vocês os links de todas as revisões e todas as aulas relacionadas com esse assunto até hoje. Só que hoje eu quero focar num ponto muito importante: plágio. Eu vou gravar esse mesmo vídeo para as três séries, né? Primeira, segunda e terceira série, com todo o conteúdo de todas as três séries. Então, assistam esse vídeo. Eu vou além desses vídeos, eu vou mandar, além desse vídeo, né? Eu vou mandar para vocês um vídeo no WhatsApp, lembrando para vocês assistirem esse vídeo. Mas o mais importante do que assistir esse vídeo é assistir os outros vídeos de revisão que eu já fiz ao longo, né, desse ano letivo, tá bom? Então, vamos lá, essa é a segunda chamada de redação, a última, para as primeiras séries de texto dissertativo, para as segundas séries comentário de frase e para as terceiras séries carta de leitor. Gente, o assunto mais importante que eu quero falar com vocês hoje é sobre plágio. Pessoal, cópia integral ou parcial de textos produzidos por outros autores sem a fundamentação necessária para a identificação do autor ou da instituição responsável pela publicação é plágio, certo? Por favor, não copiem. Até urubu voando eu estou considerando as redações de vocês. Mas plágio não tem como. Plágio é crime. Muita gente deve ter recebido ocorrência aí no GR8 porque fez plágio tanto em M1 quanto em M2. Plágio não pode. E não adianta, eu descubro. Eu tenho aplicativo para isso, eu tenho Google para isso. Mesmo que você pegue um pedaço de um texto, um pedaço de outro, eu vou descobrir. Certo? Então, não copiem trechos ou textos inteiros da internet sem a devida fundamentação, porque isso é muito errado. Vamos lá. Sites de redação é outro ponto muito importante que eu quero levantar com vocês. Redação online, imagine redação, correção de redação, tudo redação. Esses sites de redação não são fontes de informação. Você pode ler as redações que estão lá? Pode, para ter uma ideia de como escrever a sua redação. Mas isso não é fonte de informação. Por que não é fonte de informação? Lá, nenhum autor é identificado. Os autores daquelas redações não estão no site de redação. E o site não se responsabiliza pelos textos publicados. Lá pode ter informação errada. Lá pode ter redação errada, lá pode ter redação nota 0, lá pode ter redação nota 1000, mas eles não divulgam as notas das redações para quem está navegando no site. As notas são divulgadas para o autor da redação e o autor da redação não é identificado. Então, sites de redação não são fontes de informação. Copiar parte de texto de site de redação já é plágio por si só, porque não tem como identificar a fonte, porque as fontes não são identificadas. E os sites não são responsáveis pelas redações publicadas. Então, não copie nada de site de redação. Ler sobre o tema pode. Você pode ler quantos textos você quiser. Inclusive, quanto mais textos você lê, melhor. Certo? Textos de apoio são apenas... O texto de apoio que eu coloco para vocês é apenas base para a redação. Na primeira série, eu vou deixar bem claro para vocês logo em seguida, mas na primeira série, além do texto de apoio, tem uma introdução. Daqui a pouco eu explico. Para as segundas e para as terceiras séries, o texto base é imprescindível. É imprescindível que vocês leiam um texto que está lá. Para a primeira série, o texto de apoio é só apoio, mas tem a introdução embaixo que é obrigatória. Para a segunda e terceira série, o texto é obrigatório a leitura. Você não consegue, não dá para fazer comentário de um texto sem ler o texto. Não dá para fazer carta de leitor sem ler a notícia que está sendo referência na carta do leitor. Certo? E aí, quando vocês precisarem de alguma informação para argumentação,
por favor, informe o autor. Se você pegou a frase de alguém, você tem que falar de quem que é essa frase. Se você coloca o texto de alguém, você tem um trecho do texto de alguém, você tem que colocar quem é o autor do texto. Se você, por um acaso, pegar um dado estatístico, uma informação de um site de notícias, porque esses são fontes de informação, no site de notícias você tem que falar de qual site que saiu. Se tiver o nome do autor, né, escrito por, você vai colocar o nome do autor. Por exemplo, segundo o autor da notícia tal, que disponível no site tal. Não precisa de toda essa informação, mas é bom colocar. Mas vamos lá. Se não tiver nome de autor, a responsabilidade é do site. Se tiver o nome do autor, a responsabilidade é do autor. Então, o fundamento, a origem da informação é um desses dois. Se for um dado estatístico, a origem da informação é o instituto de pesquisa que fez a pesquisa que deu aquele resultado. Outra coisa, pelo amor de Deus, leiam o enunciado da prova. O que custa você ler o enunciado da prova? Por exemplo, eu recebi redação da segunda série, que era comentário de frase, gente que escreveu dissertação argumentativa. Ainda copiou uma dissertação argumentativa de um site de redação, errou 2 vezes. Eu recebi texto dissertativo dos alunos da primeira série que começou na introdução. Mas lá no enunciado estava escrito que a introdução já está disponível, é só para fazer o desenvolvimento e a conclusão. Eu peguei carta do leitor, que era para falar sobre a notícia que foi divulgada, a notícia que está na prova, e teve gente que falou só sobre o tema, sem falar nada do autor, nada da notícia que eu coloquei lá na prova. Então vamos lá, para as primeiras séries. Texto, até agora foi para todo mundo, certo? Agora vamos lá, para as primeiras séries. Texto dissertativo. A introdução já está lá. Você só precisa colocar um conectivo para conectar a ideia da introdução com o que você vai escrever no desenvolvimento. Desenvolvimento. É preciso ter argumentação. Se não tem argumentação, não é texto dissertativo. Terceiro ponto, argumentação fundamentada. Dizer de onde a informação saiu, de qual site. Lembrando que sites de redação não são fontes de informação. E por último, a conclusão. É bom que vocês tentem fazer uma proposta de intervenção social para já irem treinando, né, para o futuro, porque é muito importante que vocês aprendam a fazer a intervenção social. Mas, caso vocês achem melhor não fazer a intervenção social, escolham outro tipo de conclusão, que está num dos vídeos que eu vou deixar os links para vocês. Escolha outro tipo de conclusão e pode fazer. Não está errado. Você está fazendo um texto dissertativo, não é uma dissertação argumentativa. Então, a proposta de intervenção social não é obrigatória, ok? Agora vamos para o conteúdo e tamanho. Pessoal, o conteúdo, eu já falei para vocês várias vezes, é sempre mais importante que o tamanho. Então, se você tiver todos esses 3 elementos aqui, desenvolvimento, argumentação e uma conclusão bem feita, o tamanho do texto não importa. Ele pode ser pequeno, se tiver essas 3 bem feitos, o desenvolvimento bem feito, a argumentação bem feita, uma conclusão bem feita, sua nota vai ser alta, independente do tamanho do texto. Certo? Vamos agora para a segunda série, comentário de frase. O comentário de frase que eu passei para vocês, que vocês deveriam ter lido no enunciado da prova, era um comentário de frase sobre o texto e não sobre o tema. Quem leu o enunciado fez certo. Quem não leu o enunciado não fez certo. Então vamos lá. Quando a gente faz um comentário de frase sobre a notícia, sobre o texto que está lá na prova de vocês, vocês podem fazer um comentário sobre o autor da notícia. Desde que você já conheça o autor. Se você está vendo o autor pela primeira vez na sua vida, esquece. Você não vai comentar sobre o autor. Você vai comentar sobre o texto. Você vai falar que se o texto foi bom, foi bem escrito, se você entendeu o tema só lendo aquele texto, como foi a linguagem que ele utilizou, se ele foi claro, se ele usou palavras que você não entendeu. A estrutura do texto, ele escreveu a notícia, lá no caso, né, que é uma notícia, ele escreveu a notícia dentro, como se deve escrever uma notícia. O conteúdo, você já conhecia sobre o assunto? Você já ouviu falar, aquela notícia já tinha chegado aos seus ouvidos? É esse comentário que é para vocês fazerem. Não é comentário sobre o tema. Eu deixei bem explicado no enunciado da prova. Por que eu não deixei fazer comentários sobre o tema? Justamente para evitar o plágio.
Porque quando eu deixei aberto lá no M1 para vocês comentarem sobre o tema, muita gente foi lá e copiou na Wikipédia, nem foi um site de confiança. Eu não estou falando que a Wikipédia não é fonte de informação, mas a Wikipédia, todo mundo pode colocar conteúdo lá. Então, todo mundo podendo colocar conteúdo na Wikipédia, nem sempre o que está lá na Wikipédia está certo. A Wikipédia é uma fonte de informação desde que você busque outra fonte de informação para confirmar o que está na Wikipédia. Mas vamos lá. Então, muita gente copiou da Wikipédia só sobre o tema e falou para mim que era um comentário de frase. Fez um plágio de um site da internet sobre o tema e pronto, acabou. Então, evitem fazer comentários sobre o tema. Quando você for fazer um comentário sobre o texto, quando vocês forem fazer um comentário sobre o conteúdo ou o assunto abordado, lógico que você pode inserir o tema, mas você não precisa definir o tema. Basta você colocar esse tema tratado na notícia, para mim era desconhecido, eu não conhecia esse termo, mas o assunto é esse. Lógico que pode inserir o tema dentro do comentário, mas não é para comentar só sobre o tema. Último ponto, todo comentário tem opinião. Você concorda com o autor, você discorda do autor, você conhecia o tema, você desconhecia o tema, você gostou de conhecer o tema, você não gostou de conhecer o tema, você já tinha ouvido falar sobre isso, mas não sabia que o nome era esse. Então é a sua opinião. Aí é a mesma coisa que eu falei para a primeira série, conteúdo versus tamanho. O conteúdo é sempre mais importante que o tamanho. Se você colocou no seu texto um comentário bem feito sobre o tema abordado, sobre a linguagem utilizada pelo autor, sobre o conteúdo do texto, você colocou a sua opinião sobre o texto, você colocou a sua opinião sobre o assunto, você concorda ou não concorda. Se der 2 linhas, você tiver feito tudo isso, tá certo. Se você fizer uma redação de 30 linhas sobre isso, tá certo também. Desde que você coloque dentro do seu texto tudo o que precisa ser colocado dentro do texto, fica correto, independentemente do tamanho. Certo? Terceira série, carta do leitor. Carta do leitor, o nome já fala, é carta. Se é carta, precisa ter uma estrutura definida. Toda carta possui uma estrutura definida. No caso da carta do leitor, tem vocativo, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. Pode ter data, tá? A data não é obrigatória. Eu vou deixar também no material de revisão para vocês a estrutura da carta do leitor, mas tem que ter vocativo, tem que ter corpo do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e tem que ter despedida e assinatura. É carta, precisa ter, se não tiver, não é carta. O destinatário da carta do leitor é sempre, eu disse sempre, o veículo de comunicação de onde saiu a notícia, o site, ou a revista, ou o jornal, ou o autor do texto, no caso um jornalista, um repórter, um editor, ou o dono do jornal que escreveu aquela matéria, ou o editor geral do jornal, caso ele apareça no texto ou caso você conheça o autor, o editor do jornal, da revista ou do site. No caso, pode ser o editor, pode ser o dono. Sempre é alguém ligado à notícia da qual você está escrevendo. Teve gente que mandou a carta do leitor para mim. Aí não virou carta, aí não é carta do leitor mais. Se ficou muito bem escrito, é uma carta argumentativa, mas não é carta do leitor. A carta do leitor ela é sempre destinada ao veículo de comunicação da qual saiu a notícia que deu origem à carta. Certo? Corpo do texto. Introdução, apresentação do tema. Toda introdução de texto dissertativo é igual. Apresenta o tema. Desenvolvimento. Sempre tem que ter argumentos que suportem a sua ou que dão suporte à sua opinião. Ou seja, carta do leitor, por ser um texto dissertativo, também tem que ter argumento. Você pode pegar argumento de outros autores, desde que seja fundamentado, certo? Não esqueçam disso, não copiem textos aleatórios da internet, até porque deixa o seu texto para de fazer sentido. E a terceira parte do corpo do texto, a conclusão. Na carta do leitor é a opinião do leitor, de quem leu a notícia, sobre a notícia. Então você pode dar a sua opinião sobre o texto, você pode dar a sua opinião sobre o posicionamento do autor. Por exemplo, ele fala de um tema polêmico, você não concorda com ele, você pode falar que você não concorda com o autor, até porque você está falando com ele.
Você pode dar sugestões para o veículo. Ah, vamos escrever mais notícias sobre esse assunto. Vamos discutir mais sobre esse assunto. Eu gostaria de ouvir novas opiniões sobre esse assunto. Sugestão para o veículo, se a sua carta foi para o veículo e não para o autor. E por último, uma opção também de conclusão é dar uma sugestão de solução para o problema. Certo? O último ponto da carta do leitor é a opinião. Como é uma carta, você escrevendo para quem escreveu a notícia que você leu. É uma comunicação, é um diálogo. Então, a sua opinião é muito importante. Você pode dar a sua opinião sobre o tema tratado na notícia, você pode dar a sua opinião sobre a escrita da notícia, se você achou que a notícia estava confusa, se você achou que a notícia estava bem escrita, se a linguagem alcançou o objetivo, ou se você concorda ou discorda do autor. Como eu falei também para as primeiras e segundas séries, o conteúdo é mais importante do que o tamanho. Se na sua carta do leitor tiver a estrutura certa, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura, o seu destinatário é o autor do texto, o veículo de comunicação ou o editor da notícia, o seu corpo de texto tem introdução bem feita, desenvolvimento bem feito, conclusão bem feita, e a sua opinião está clara na sua carta, então você fez uma carta no leitor e a sua nota vai ser boa, independente do tamanho, certo? O conteúdo é sempre mais importante que o tamanho. Ok? Espero que vocês tenham assistido até aqui. Eu tô nervoso sim, mas é só um pouquinho, tá? Porque parece que a gente ficou o ano inteiro batendo na mesma tecla. A gente ficou o ano inteiro batendo na mesma tecla e a gente está chegando na última prova de redação, na segunda chamada da última prova de redação, e as pessoas estão cometendo o mesmo erro da primeira redação. Eu acredito que por não ter assistido aos vídeos, é uma opção. Eu acredito que pode ter sido porque vocês não fizeram as atividades ou apenas copiaram as atividades ao longo do ano letivo. E o erro mais grave que eu acredito que tenha acontecido é falta de leitura. A partir do momento que você não lê nem o enunciado da prova, como é que você quer fazer a redação? Certo? Agora eu posso respirar. Vídeo gravado. Quarta-feira tem a segunda chamada. Eu vou mandar a lista para vocês hoje ainda. Fiquem com Deus. Bons estudos. Para aqueles que não precisam mais fazer a segunda chamada, a gente se vê por aí. Se Deus quiser, vejo vocês no ano que vem. Menos o terceiro ano, né? Que a gente espera que todo mundo passe de ano e a gente não veja vocês na escola, mas a gente vai se ver na rua, né? Aerópolis é pequena, a gente vai se ver por aí. Certinho? Então, bons estudos para vocês. Até semana que vem.